Supreme Magus. Volume 1. Capítulo 33. Família disfuncional. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Como é? Lit ficou pasmo. Pai, quantas vezes eu já disse para você começar a explicar as coisas do começo, não do fim? Keila revirou os olhos. Sim, minha querida. Veja, quando eu tinha a idade de Jadon eu me casei. Foi um casamento arranjado, com o propósito de unir os recursos das famílias Lark e Guichal. Naquela época, nós dois estávamos em apuros e precisávamos de uma maneira de sair das dívidas absurdas que nossos pais perdulários nos deixaram. O lado financeiro do negócio foi um sucesso. Entre nossas anuidades combinadas e vendendo alguns dos ativos residuais, consegui ter capital suficiente para investir nos negócios certos. Resumindo a história, nossas famílias passaram de quase falidas para duas das mais ricas do marquesado. E foi aí que tudo desmoronou entre nós. Minha esposa, Koya, nunca foi gentil ou amável comigo, éramos apenas parceiros de negócios. Nós nunca compartilhamos um interesse ou ideal comum, mas até termos nosso dinheiro de volta, pelo menos era suportável. Depois daquele ponto, nosso casamento era puramente para exibição, e além de quando ela me pedia para cuidar dos meus deveres conjugais, não tínhamos intimidade. Afinal, eu tive 4 filhos dela, e até mesmo os testei com magia de ressonância de sangue para ter certeza de que eram realmente meus. Posso ser um pouco cabeça de vento, mas não sou tão ingênuo. Tanto Jadon quanto Keila ficaram vermelhos até as orelhas. Pai. Muita informação. Atenha-se aos fatos, por favor. Essa situação já é embaraçosa o suficiente, não coloque mais lenha na fogueira. Jadon disse, mas o conde era inflexível. Para poder nos ajudar, Lit precisa entender que tipo de mulher estamos enfrentando, ou você quer subestimar sua mãe de novo? Com essas palavras, Jadon abaixou os olhos e sentou-se novamente. Lit estava realmente interessado na magia de ressonância de sangue, mas guardou suas perguntas para depois. As coisas já estavam confusas o suficiente. Onde eu estava? Ah, sim. Logo depois que nossas famílias se recuperaram, Koya logo ficou inquieta. Ela estava obcecada em nos fazer ganhar mais títulos, mais anuidades e mais terras. A ponto de participar dos jogos de poder e intrigas da corte, tentando fazer aliados para enfraquecer nossos vizinhos e tomar suas terras. Mas depois de trabalhar duro por mais de 20 anos, eu estava contente com o que eu tinha. 4 filhos lindos, uma família rica e próspera, um condado próspero. Eu só queria desacelerar e aproveitar a vida que construí, enquanto expandia meu poder e influência por meio de trabalho duro e honesto, em vez de esquemas desonestos. Claro que ela ficou furiosa. Toda a conspiração dela era inútil sem o meu consentimento. Afinal, eu não era casado com a família dela, ela era casada com a minha. E sendo eu quem fazia todo o trabalho, eu ficava com a maior parte dos lucros. Naquele ponto, de alguma forma, nossas constantes discussões e rancor mútuo começaram a afetar nossos 2 filhos mais velhos. Não sei se aconteceu porque eles nasceram quando eu ainda estava muito ocupado para dar a eles os devidos cuidados e atenção, ou se eles simplesmente receberam mais do lado da mãe do que do meu. Só os deuses sabem. Meu filho mais velho, Loran, começou a tomar seu status como meu sucessor como garantido. Ele negligenciou seus deveres e não fez nada além de beber, jogar e perseguir saias. Minha segunda filha, Lika, sempre foi uma criança problemática. Ela nunca estava contente com o que tinha. Ela sempre queria mais brinquedos, mais vestidos, mais joias. Nada era o suficiente para ela. Conforme minhas brigas constantes com sua mãe continuavam,
ela ficava brava com tudo e todos, tendo acessos de raiva pelas menores coisas. Ela começou a bater nos empregados quase diariamente, perdi a conta de quantos fugiram desta casa por causa dela. Entre Lika e Loran, era como se houvesse uma competição sobre quem me faria gastar mais dinheiro mensalmente, tentando encobrir seus delitos e compensar suas vítimas. Tentei enviar Loran para todas as academias militares que pude encontrar, esperando que alguma disciplina o corrigisse, mas ele sempre conseguia ser dispensado desonrosamente em poucos meses, se não semanas. Meu último recurso foi dar a ele uma posição de responsabilidade na casa, mas ele ou não comparecia ou aparecia bêbado. Quando descobri que ele tinha começado não apenas a enganar donzelas com promessas de casamento, mas também a tomá-las à força, decidi que já era o bastante. Eu o rejeitei publicamente, tirando-lhe seus títulos e anuidades, deixando-lhe dinheiro suficiente para viver uma vida honesta, se ele parasse de jogar, é claro. Eu também disse a ele que da próxima vez que ele profanasse uma garota, ele seria julgado como qualquer outro canalha, e pagaria por isso. Com essas palavras, Lit pensou em Orpal pela primeira vez em mais de 3 anos. Aquele babaca deveria ficar longe por pelo menos mais alguns anos. Talvez se eu decidir participar deste episódio de Jogo de Espadas e sobrevivermos, eu possa fazer o Conde rastreá-lo e eliminá-lo para mim. Isso seria legal. Eu odeio pontas soltas. Depois de uma breve pausa para um copo de água, o Conde Lark continuou sua história. Minha esposa ficou indignada. Para ela, os crimes de Loran eram apenas pegadinhas de menino que deveríamos aceitar e perdoar. Mas era a casa dos Lark que ele estava arrastando na lama. Era meu dinheiro que ele estava jogando fora com jogos de azar e agiotas. Para piorar a situação, minha reputação se tornou a de um nobre corrupto e perdulário. Mesmo que de alguma forma eu não tivesse decência ou honra dentro de mim, como eu poderia confiar o trabalho da minha vida a alguém que iria destruí-lo em menos de uma geração? Eu já te disse por que aprecio tanto a magia? É porque magos e nobres são tão parecidos e ainda assim, tão diferentes. Ambos têm um poder que lhes permite destruir ou salvar vidas com uma única palavra, influenciar seus arredores apenas por estarem lá. Considero a magia superior, porque o poder de um mago advém do estudo e da disciplina, e isso significa que ele conhece e entende os valores de seu poder e as consequências de suas ações. Os nobres, em vez disso, recebem esse poder como um direito de nascença. Eles o tomam como garantido, e alguns vivem suas vidas inteiras considerando perfeitamente natural para eles serem superiores, uma existência mais elevada. É por isso que muitos de nós acabam abusando de nosso status e autoridade. Mas estou divagando. Depois de expulsar Loran da família, Koya não quis ouvir a razão, e nem Lika. Ela realmente amava seu irmão, e depois que ele foi expulso, ela ficou ainda mais furiosa e violenta. Os olhos do conde ficaram marejados, ele teve que tirar o monóculo para esfregá-los com um lenço. Você já ouviu falar sobre todas essas histórias sobre nobres matando e mutilando plebeus por motivos triviais? Bem, ela acabou sendo a personificação viva de todas essas histórias, e quando descobriu o que ela tinha feito, a contagem de corpos já era de mais de uma dúzia. Eu não tive escolha a não ser renegá-la também, implorando ao rei por misericórdia e perdendo muitos dos meus méritos acumulados no processo. Apesar de tudo, ela ainda é minha filha. Minha esposa foi levada à beira da insanidade, dizendo que era tudo culpa minha, e então ela deixou a casa para sempre, retornando para os Guixaus. No começo, pensei que ficar longe permitiria que ela recuperasse os sentidos e voltasse. Depois de um tempo, porém, eu realmente aproveitei a paz e o sossego. Eu esperava que ela nunca voltasse. Mas então eu descobri que ela havia levado nossos filhos renegados com ela, quebrando minha confiança e descaradamente desrespeitando a lei do rei. Naquele momento, solicitei a anulação do casamento, caso contrário, após minha morte,
ela poderia restabelecê-los como membros da família, se não mesmo como herdeiros do condado. O processo de anulação levaria um tempo, mas eu tinha certeza de que havia resolvido a questão. Nas semanas seguintes, comecei a me sentir fraco e febril. Apesar de todas as garantias do meu mágico pessoal Genon, eu podia dizer que algo estava errado. Nenhum resfriado jamais foi assim ou durou tanto tempo. Comecei a pular minhas refeições em segredo, comendo apenas frutas que eu mesmo colhia, e adivinha? Meus sintomas desapareceram. Só então me lembrei de que Genon era do lado da família da minha esposa. Ela o havia contratado pessoalmente, e fez o mesmo com mais da metade da nossa equipe. Depois de demitir todos que ela trouxe para casa, eu esperava finalmente estar seguro, mas então até Kayla e Jadon adoeceram. Eu nunca imaginaria que ela machucaria seus próprios filhos, só porque eles não concordavam com ela. Naquele ponto, eu estava em extrema necessidade de um assistente mágico, mas em quem eu poderia confiar? Mágicos competentes são difíceis de encontrar, e neste ponto, eu não confio em ninguém. Quem sabe quem pode realmente ser enviado por minha esposa ou um de seus associados? Foi então que lhe enviei a carta com a ajuda do meu secretário pessoal, um homem que conheço e em quem confio há décadas. Eu não poderia pedir ajuda de Lady Nereia. Sem ela, todo o distrito de Luty iria desmoronar, sem mencionar que seria um sinal de fraqueza. Quem confiaria um condado a um homem incapaz de administrar sua própria casa? Nana me garantiu em mais de uma ocasião que suas habilidades de cura estão no mesmo nível das dela. Além disso, tendo matado uma fera mágica você mesmo, estou razoavelmente confiante de que você já é mais competente do que Genon, que se formou em uma academia menor graças ao dinheiro do pai. Lit fechou os olhos, tentando assimilar todas as informações de uma vez para decidir seu próximo passo. Droga! Estou num beco sem saída. Ele pensou. Se eu disser não e ele sobreviver, vou perder tudo que construí até agora. Se eu recusar e ele morrer, não só todos os meus esforços para transformá-lo em meu patrocinador fracassarão, mas essa aspirante à Borgia me parece alguém que, depois de se livrar do marido, apagará todos os vestígios da existência dele também, e isso me inclui. A menos que ela seja surda, cega e muda, ela deve saber o quanto o conde investiu em mim. Isso coloca minha família inteira em perigo. Eu definitivamente não quero que esse tal de Loran chegue perto da minha mãe e das minhas irmãs. Sentindo-se encurralado, ele tinha apenas uma dúvida. Eu me considero um bom curandeiro e caçador, Vossa Senhoria, mas não vejo como posso ajudar. Exceto mantendo seguro e saudável por enquanto, é claro. Mas isso seria apenas ganhar tempo. Se você não tiver uma maneira de fazer sua esposa ceder, isso pode durar anos. Não, fique tranquilo que não vai. Assim que o casamento for anulado, ela não poderá mais fazer exigências à casa dos Lark. A menos que eu esteja redondamente enganado, a essa altura ela estará atolada em problemas causados por nossos filhos rejeitados e por violar a lei do rei ao levá-los para sua família, apesar de serem marcados como uma vergonha viva. A única saída dela é se livrar de mim, Kayla e Jadon. Isso tornaria meu testamento nulo e inválido, ela continuaria sendo a única herdeira viva, além disso, ela poderia restaurar o status de Loran e Koya. Só preciso que você nos mantenha vivos até o rei assinar os documentos de anulação. A mente de Lit estava a todo vapor, consultando sua luz para garantir que todas as suas bases estivessem cobertas. Isso pode ser feito. Tenho algumas exigências que gostaria que Vossa Senhoria concordasse antes de eu aceitar. Pela expressão deles, ficou claro que não esperavam tal pedido, mas o conde assentiu sem hesitar. Para poder protegê-lo, preciso ficar na sua casa até que o assunto seja resolvido, certo? Mas é claro. É por isso que você veste as cores e o brasão da família. Suas roupas o identificam como um dos meus assistentes pessoais,
segundo em autoridade abaixo apenas de mim e meus filhos. É bom saber, pensou Lite. Isso explica por que Jadon e eu temos roupas quase iguais. Estou profundamente honrado por isso, mas se eu concordar em ajudar você, sua esposa também pode atacar minha família em retaliação. Se eu me mudar, posso precisar que eles venham, para sua segurança, e alguém tem que cuidar da fazenda, ou eles não terão para onde retornar. O Conde Lark deu uma palmada na própria testa. Ó Lite, sinto muito por duvidar de sua lealdade. Por um momento pensei que você fosse recusar. Você está certo, esqueci dessa possibilidade. Vou fazê-los vir aqui o mais rápido possível. Eles também serão meus convidados de honra. Vou mandar meus meeiros para cuidar da sua fazenda até que tudo esteja resolvido. Mais alguma coisa? Sim. Preciso de rédea solta dentro de sua casa. Se sua esposa ainda tiver espiões entre os funcionários da casa, terei que recorrer a meios desagradáveis para resolvê-los. Não podemos esperar que eles confessem pela bondade de seus corações. O Conde Lark pegou um lenço e limpou seu monóculo já brilhante para aliviar os nervos. Você quer dizer tortura e interrogatórios? Precisamos mesmo recorrer a isso. Como último recurso, sim. Tempos desesperados requerem medidas desesperadas. Não deveria ser necessário. Posso facilmente me disfarçar como seu convidado, mantendo um perfil discreto. Afinal, ninguém aqui sabe quem eu sou, exceto o mordomo. O conde começou a tossir alto. Jadon e Keila se entreolharam antes de se virarem para Lite. Na verdade, todo mundo sabe quem você é. Jadon disse com um sorriso estranho. Bem, isso não significa que eles saibam do que sou capaz. Ao vê-los trocando outro olhar, enquanto o conde continuava tossindo sem parar, Lite sentiu-se compelido a perguntar, eles não sabem, certo? Keila pigarreou antes de se levantar, fazendo com que ele a seguisse. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Acho que você precisa ver como é retratado no salão de pintura. Nota: um meeiro, por sua vez, é o cônjuge convivente sobrevivente que tem direito à metade do patrimônio comum do casal, em função do regime de bens adotado no casamento ou na união estável.